Paz, meus irmãos. Bom dia. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, hoje Deus tocou forte no meu coração para nós falarmos a história de um rei, onde mostra os seus 20 anos de reinado, a sua ascensão, a sua glória pelo favor do Senhor e o fim da sua vida, a derrota, por justamente não dar ao Senhor o que era de direito dele. E esse rei é o Ezequias, né? Mas antes de começarmos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor amado, e pedimos, Senhor, que jamais seja nada de mim, mas tudo de Ti, Senhor. Que o Senhor entregue aos corações de cada um, Pai, aquilo que veio buscar, Pai, direcionamento, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Para quem não conhece essa parte da história, já havia um tempo, o povo ali de Judá tinha deixado o Senhor de lado, e eles começaram a cultuar outros deuses, começaram ali a andar com os assírios ali, e começaram a mudar os seus princípios. E Deus disse àquele povo, em Isaías 34, depois vocês podem ler aqui, que é tudo aquilo que o Senhor impôs sobre a vida deles em função dessa condição. E depois, quando eles se redimiram, quando iniciou ali o reinado de Ezequias, no versículo 35, aqui está até escrito assim: alegria dos redimidos, as bênçãos que o Senhor colocou sobre a vida de cada um deles. Esse eu vou deixar para vocês lerem depois como uma tarefa de casa, para entender que nós não temos que temer nada além do Senhor, porque só Ele que nos criou pode determinar o nosso destino, seja a glória ao seu lado ou o martírio do outro lado. Só Ele pode nos julgar, só Ele pode nos direcionar. A história sobre Ezequias, nós podemos tê-la lá e ver em 2 Reis 18 a 20. Só estou colocando para que os irmãos tenham dentro da Bíblia, depois se quiserem dar uma olhada. Crônicas de 29, o capítulo 29 e 30, e Isaías de 36 até 39. E nós vamos começar aqui em Isaías 37. Tá? 37:1. Lá está escrito assim: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as vestes, ou seja, eles tinham sido ameaçados, vestiu pano de saco, entrou no templo do Senhor, depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebar e o chefe dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias, hoje é o dia de angústia, de repressão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu Senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, orem pelos remanescentes que ainda sobrevivem. Ou seja, se vocês olharem no capítulo 36, o rei da Assíria mandou uma ameaça, dizendo para eles o seguinte: que eles não tinham mais todo aquele poder, eles não tinham mais toda aquela força, porque eles tinham renegado ao Senhor e destruído os seus altares e estavam com outros deuses.
Mas o que ele não sabia é que Ezequias já tinha voltado à aliança com o Senhor nesse momento. E ele zombou do Deus vivo. E seguindo aqui, quando os oficiais do rei Ezequias viram a Isaías, esses lhe respondeu: diga ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porei nele um espírito, para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali falarei com que seja morto a espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Assíria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei junto com Libna. Os Senaqueribes foram informados de que Tiraca, o rei de Etiópia, sairia para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias, rei de Judá. Não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito em todas as nações e como os destruíram por completo, e você acha que se livrará? Então isso aqui, que eu trago isso hoje para a nossa vida? Isso é aquele momento da dificuldade da sua vida, que você escuta aquela voz, até mesmo amigos dizendo: nossa, essa situação sua não tem jeito, não tem para onde ir, não tem como fazer. E você fala: não, mas eu tenho um Deus que ora, que vela por mim e me direciona. E ele fala assim: ah, mas teu Deus, meu amigo, mas aí o que Ezequias fez, ele continuou firme, mostrando ao povo que o caminho era no Senhor. E seguindo um pouco à frente ali no 14, Ezequias fez uma oração. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu diante do Senhor. Ou seja, o que tinha acontecido? Ele tinha recebido uma carta do rei com as ameaças, né? E orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas essas palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram dos deuses deles no fogo e destruíram, pois uma vez de deuses não passam, são deuses de madeira e de pedra moldados por mãos humanas, ou seja, aqui tem o que? Idolatria. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos daquele de que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Ou seja, aqui ele diz o seguinte: ele orou e pediu ao Senhor: Senhor, salva-nos, para que todos na terra saibam que só tu é Deus. E eu não vou ler todo aqui, mas eu vou seguir aqui para onde o que Deus fez. Então o que Ezequias fez? Ele se redimiu ao Senhor, reconstruiu aquilo que havia sido destruído, porque ele viu tudo aquilo que estava acontecendo no norte, que o rei da Síria estava, tudo que ele ia para cima, ele trazia para si, ou seja, terra, o reino, as riquezas, trazia tudo para ele, e o povo tinha medo dele, e ele colocou o Senhor à frente, e assim fez com que o povo cresça. Vamos seguindo aqui no 21.
Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça entre você e você foge. De quem você zombou? É contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante contra o Santo de Israel? Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta, subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, no melhor parte da sua floresta. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água. Com a sola dos meus pés, sequei todos os riachos do Egito. Você não soube o que há muito eu já havia ordenado, e que desses dias de iniquidade eu havia planejado. Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem força, desanimam-se, envergonhados, são como pastagens e com brotos terros e verdes, como capim no terraço, queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio na tua boca, e farei voltar pelo caminho de onde veio. Você, Ezequias, darei este sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo daquilo que brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mas, uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançara raízes na terra e encheram de frutos os seus ramos. De Jerusalém saíram sobreviventes e um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dele um escudo, não verá diante dele nenhum escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, e não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade, e a salvarei por amor a mim, e por amor de Davi, meu servo. Olha o que o Senhor disse. Então ele estava lá cercado com aquele exército, e o Senhor disse para ele: não se preocupe, isso não vai acontecer. E ele aqui, o rei, foi contra tudo que estava vendo, que estava ali no momento. Olha, ele já fez isso em tal lugar, já tomou, fez tal lugar, já tomou, e tudo que fizeram, não conseguiram derrubá-lo. Mas ele continuou firme com o Senhor. E em função da aliança dele com o Senhor e a firmeza com aquele povo estava com o Senhor, o que o Senhor fez? Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive
e lá ficou. Eles tiveram que pegar sequer numa lança, buscaram o Senhor e deitaram. E o Senhor fez enquanto eles dormiam. Dormiram com um problema gigantesco, a morte certa, e amanheceram com a vitória nas mãos. Assim o Senhor vai fazer na vida de cada um. Assim o Senhor faz todo dia na vida de cada um. Somos nós que não cremos. Somos nós que acreditamos mais no que vemos do que naquele que é por nós. Se um único anjo do Senhor conseguiu desmantelar um exército de 185 mil homens, imagina o poder que o Senhor tem. A palavra do Senhor diz que anjos são conservos nossos, ou seja, eles trabalham para nos ajudar em função das ordens do Senhor. E vocês vão ver também na Bíblia que existem passagens que, eu não me lembro agora, que ele viu um anjo que se prostrar perante dele, e ele disse que não, que se prostrar somente perante o Senhor. E é justamente com isso que nós temos que tomar cuidado, porque nós nos prostramos diante de certas coisas. Começamos a idolatrar quem não devemos. Idolatria não é só uma imagem, não é ficar só olhando um santo, não é isso. Mas é você idolatrar, o meu patrão, porque ele vai fazer por mim, porque ele vai mudar minha vida, ele me prometeu um momento, esquece. Quem vai fazer por você é sempre o Senhor. É Ele vai pôr no coração dele a vontade de te ajudar. Ele vai pôr no coração dele a vontade de melhorar o seu rendimento. Ele vai fazer. O Senhor vai fazer, mas tudo Ele faz de acordo com aquilo que você tem feito. Mas o Senhor já me prometeu, será que vai mudar? Não. Ele disse que viria bênçãos e vitórias sobre sua vida. E às vezes você vê alguns irmãos que já saíram da igreja, estão longe do Senhor, e você vê a bênção na vida dele. Poxa, mas aquele irmão está tão ausente, nunca mais voltou à igreja, e a bênção do Senhor continua na vida dele. Irmão, é a palavra de Deus que foi empenhada que está se cumprindo, mas ela não vai ser eterna. O Senhor vai entregar a ele, mas como ele está longe do Senhor, o mundo vai tirar dele. Para tudo existe um tempo. Mas ele também pode se redimir, buscar o Senhor assim como o rei fez, e Deus restituí-lo. E seguindo aqui, certo dia, quando estava adorando no templo dos seus deuses, Nisiroque e seus filhos Adrameleque e Zarezer fizeram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Esse aqui no caso do rei da Assíria. E seguindo agora, o que aconteceu com Ezequias? Ele ficou doente. E olha o que ele fez. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Olha a sentença. Meus irmãos, existem situações, doenças e situações que passamos, que é para glorificar o Senhor. E existem situações onde o Senhor quer dar algo maior. É o máximo de tudo. E isso aqui jamais será possível. Então a palavra diz que é onde vamos para estar com Ele, em campos verdes, em um lugar onde não existirá dor, não existirá problemas, não existirá nada. Mas isso é só lá com Ele. Como Jesus disse, que aqui nós teríamos
martírios, situações difíceis, mas que nós não temêssemos, porque em tudo seríamos mais do que vencedores. Desde que nós tivéssemos o quê? A fé, e que nós estivéssemos o quê? Seguindo o quê? A palavra do Senhor, estando debaixo da palavra, estando coberto com os princípios, estando certo, porque Deus é justo. Não é porque nós estamos todo domingo na igreja que nós vamos fazer algo errado e Deus vai nos abençoar em entretenimento de abençoar aquele que aqui não está. Deus é justo. E seguindo aqui é o que Ezequias fez, é o poder da oração. É esse, quando a gente escuta a sentença, e ele não ouviu, não foi de um médico não, ele ouviu do próprio Deus: ajeita tua casa, porque você não vai viver. Aí a gente escuta isso de um médico e acredita de corpo e alma, e aquilo de fato vai acontecer, porque você já deu a permissão, você creu. A fé, sua fé não estava em Deus, a sua fé estava no homem, a sua fé está na doença. E aí, seguindo, o que ele fez? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e levarei você a esta cidade, e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Então o que ele fez? Ele tinha uma sentença de morte pelo próprio Deus. Ele orou, pediu, implorou, e Deus disse: eu escutei, eu vou te dar mais 15 anos. Por quê? Vamos entender agora por que Deus tinha dado uma sentença para ele que ele ia morrer. É algo que eu sempre falo, isso é um entendimento meu, não está escrito em lugar nenhum. Eu acredito o seguinte, que quando Deus sabe o nosso máximo em nível de santidade, vamos dizer assim, e quando atingimos isso, recolhe e leva, porque Ele sabe que um dia a mais nós vamos tropeçar e vamos cair, e podemos perder tudo aquilo que foi construído durante toda a vida. Naquele momento estávamos salvos, e depois, em função das nossas próprias situações, nossos próprios erros, podemos perder isso, em função da nossa atitude. E foi justamente o que aconteceu com esse rei. Se nós formos lá para 2 Pedro, Segunda Reis. Segunda Reis 20, versículo 17 a 19. Vamos voltar um pouquinho no 12 para que vocês entendam. Ó. No 2 Reis 20:12 está assim, ó: mensageiros da Babilônia. Então o que aconteceu? Só para você entender o contexto. O Ezequias, ao invés dele dar toda a honra e glória ao Senhor por a vitória que aconteceu e pelas bênçãos que aquele povo viveu durante anos depois disso, ele aceitou que os outros povos viessem a ele para
com o entendimento de que ele conseguiu, ele fez. E qual seria a atitude correta dele? Não, quem fez foi o meu Deus, o Deus vivo, é Ele que faz por nós. Se vocês se redimirem a Ele, Ele também fará por vocês. Mas ele não disse isso. Pelo contrário, ele começou a andar por ali, mostrando as riquezas, as vitórias, as bênçãos, mas não falou do Senhor. E aqui está aqui no 12, naquela época o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Ele foi lá e abriu forte, mostrou tudo. Aqui eu guardo isso, aqui eu guardo aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E em momento algum ele falou: isso aqui tudo bênção no Senhor, isso aqui é o Senhor que nos proveu, foi o Senhor que nos tirou, porque nós estávamos ali mortos praticamente, o Senhor derrubou um exército e ainda nos abençoou. Em função do que Deus pôs, de reconstruir os seus altares, deixar de ser um povo pagão e retornar aos pés do Senhor. E aí, logo em seguida, o que aconteceu? Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou o que esses homens disseram, de onde vieram. E Ezequias respondeu: de uma terra distante vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram no seu palácio? E disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Ou seja, eu estando bem, o resto está nem os filhos. Então, entender, não era nem um bom pai. Agora, voltando àquele ponto, o Senhor disse que a doença vai te levar, arruma a tua casa. E ele orou e pediu, e Deus, na sua misericórdia, concedeu a ele mais 15 anos. E nesses 15 anos, olha o que ele aprontou. Aí eu pergunto a vocês, irmãos, você acha que Deus foi pego de surpresa? Deus não sabia que ele ia fazer isso? Deus não sabia qual era o sentimento do coração dele? Mas ele pediu, e Deus, como um pai, concedeu. Cabia a ele, entendeu? Se guardar. Cabia a ele permanecer reto com o Senhor. Cabia a ele continuar. E ele não está pouco preocupado. Ele mostra aqui: eu tenho dinheiro para viver o resto dos dias. Eu sei que vou morrer daqui 15 anos. Depois, quem ficou aí, que se dê seu jeito. Ou seja, ele também não ensinou aos filhos qual o caminho que deve andar. A palavra do Senhor diz o seguinte: ensina teu filho quando é pequeno o caminho que deve andar, que quando ele crescer ele não se desviará. E seguindo aqui os demais acontecimentos do reino de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção de açude e do túnel, canalizou água para a cidade, estão escritos no livro e registro histórico dos reis de Judá. Ezequias descansou com os seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Ou seja, mas depois disso ainda ele continuou sendo abençoado? Continuou, a palavra do Senhor tinha que se cumprir. Mas e depois?
a palavra do Senhor aqui empenhada, de que tudo eles ia para a Babilônia, que ia tomar tudo deles e que os filhos dele ia, também se cumpriu. E que eu quero trazer isso para vocês nessa manhã. Tome cuidado. Tome cuidado com a forma como você está conduzindo a sua vida. Tome cuidado com a forma como você recebe aquilo que o Senhor te dá. E tome cuidado com a forma como você passa isso adiante. Ele perdeu a bênção, a vitória, em segundos. Vamos dizer, 1 hora, o tempo que ele gastou para mostrar tudo. Se ele tivesse dito, isso tudo que vocês viram não era meu, mas o Senhor nos deu. A palavra teria sido outra. O Senhor teria aumentado ainda mais, porque ele teria gerado fé no coração daquele povo. Quem sabe aquele povo se convertesse ao Senhor e o povo de Deus ia crescendo. Mas hoje em dia, o próprio povo de Deus é contra ele mesmo. Ele trabalha contra si mesmo. Porque ele diz que tem fé, que crê, que faz, que ora, jejua e tudo mais. Não são todos, mas na sua grande maioria, faz por desencargo de consciência, não faz de coração. E Deus não quer gesto, Deus quer coração. A palavra de Deus é o seguinte, que quando nós passarmos dessa para melhor, vamos dizer assim, o espírito volta a Deus que o deu, a carne volta à terra, vira pó, a alma que é quem somos de fato, o sentimento nosso, essa que está em julgamento, é quem você é. O sopro de vida que Deus te deu vai voltar para Ele de qualquer jeito, é o espírito. Mas a alma que é você, essa é que o inimigo está atrás. Esse é o martírio. Então cabe cada um de nós nessa manhã fazer uma reflexão na nossa vida. E pensar assim, Senhor, porque minha vida é cheia de tantos altos e baixos. Irmão, existem altos e baixos para a glória do Senhor também. E para nos lembrarmos que Ele está aqui. Porque nós, infelizmente, eu me incluo aí, principalmente, no momento da vitória, nós não lembramos dEle. Podemos falar graça, obrigado, Senhor, pela essa vitória. Mas ficamos meses buscando a Ele, implorando e pedindo a sua misericórdia. E tudo aquilo que na sua vida você espera e almeja, não aconteceu ainda, não é pelo Senhor, mas é por você mesmo, por causa das suas atitudes. Então faça uma reflexão consigo mesmo. Não arrume culpado para os seus problemas. Entenda que eles existem porque você é o problema. Nada diferente disso. A gente só consegue resolver problema quando a gente entende que tem que enfrentá-lo para que chegue uma solução. Porque quanto mais você correr dos seus problemas, maiores eles se tornarão. E mais difícil ficará. Então pare de abraçar e deixar eles crescerem e mostra para eles o tamanho do Deus que você tem. Se redima com o Senhor nessa manhã, busque a Ele. E Ele vai fazer a mudança. Sua vida pode mudar. Do Senhor, basta o haja. Ele não precisa nem explicar como tem que ser. Ele simplesmente fala, haja. Não precisa ter razão, nada, haja. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive da razão, da emoção, de tudo. Então, se Ele falar assim, haja, não há nenhum ser no universo que é capaz de dizer que não haja. Amém, meus irmãos? Então, coloque no seu coração essa reflexão. Busque o Senhor. Entenda que nós só temos que temer a Ele. Nós temos que amá-lo e temê-lo. Temer que eu falo não é ter medo dEle, mas é temer porque Ele tem a chave da vitória e da derrota. Ele pode pôr em situações para que você aprenda.
Nem todas são porque você é ruim e aconteceu, eu estou doente, mas eu sou tão bom com o Senhor. Irmão, acredito que seja mesmo. Mas como está na palavra, existem situações que é para a honra e glória do Senhor. Passou por um câncer e hoje está curado. Por quê? Porque o Senhor pôs a mão. Porque não existe um homem na face da terra que consegue curar um câncer. E muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, aquele médico é bom demais. Foi ele que me curou. Foi não, irmão. Ele pode ter feito tratamento, mas quem direcionou a ele foi o Senhor. Porque ali tinha um servo e Deus tem promessa na vida dele. Uma vez eu entrei no avião aqui, em Rio Verde. Muitos já ouviram essa história. E lá tinha uma senhora, uma consultora, sentada do meu lado, e ela estava desesperada, porque o avião aqui para Rio Verde lá é um ATR, sabe, o Avernalzinho. Não é nem esse grande agora de 72, é 42, menorzinho. E eles soltavam umas pecinhas lá, uma coisinha, mas era muito antigo, né? Então eles estavam... Ela estava toda preocupada. E aí eu cheguei para sentar, a moça que atende lá, era a moça, senhora, fica tranquila, não vai acontecer nada, viagem tranquila. E ela nervosa, querendo descer. Eu falei, qual que é o problema da senhora? Ah, esse avião, eu tenho medo de andar nesses aviões pequenos, não sei não se isso aqui chega lá. Eu falei, pode ficar tranquila. Ela falou, por quê? Porque Deus tem promessa na minha vida e esse vai chegar lá. No que voltar, se eu não tiver, eu não sei. Mas esse eu garanto para a senhora. E se eu tiver no de voltar, só pode ficar tranquila também. Porque cada palavra que Ele impôs sobre a minha vida vai acontecer. E tem muitas que ainda não se cumpriram. Agora, a hora que cumprir tudo, eu não sei, né? Às vezes é meu dia, Deus sabe, né? Não cabe a mim saber a hora, nem o dia, nem o formato. Mas Ele sabe todas as coisas e o que é melhor para mim. Amém? Então faça essa reflexão com o Senhor. Tá, meus irmãos? Essa é a palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tá? Glórias a Deus. Ele é que é bom.